Fala galera, hoje nossa aula é sobre a pressão máxima de vapor e as propriedades coligativas. Bom, o que é então, primeiramente, uma pressão de vapor? É a pressão exercida pelos vapores de um líquido sobre a fase líquida a uma certa temperatura. A pressão máxima de vapor é quando você tem um equilíbrio dinâmico do estado gasoso e do estado líquido, ou seja, as velocidades de transformação do líquido para o gasoso, elas são iguais. Isso não quer dizer que o sistema está parado. Não, pelo contrário, como o próprio nome diz, ele está no equilíbrio dinâmico. Ao mesmo tempo que o líquido está se transformando o gás está se transformando o líquido. É mais ou menos esse esquema. Olha lá, ó. Na figura 1, tá passando um pouco do estado líquido para o gasoso, no 2 cada vez mais, e no 3 chegou no equilíbrio. Ao mesmo tempo que as moléculas do estado líquido foram para o estado gasoso, vão sair do gasoso para o líquido. Bom, a ebulição, ela acontece, né? A gente ouve muito falar sobre temperatura de ebulição, mas em si o fato a gente não sabe o que é. A ebulição, ela acontece quando a pressão de vapor, ou seja, a pressão do líquido, se iguala à pressão atmosférica. É mais ou menos isso que acontece, ó, quando a gente está lá aquecendo um líquido, né, um líquido puro, tem uma pressão externa que a gente chama de pressão atmosférica, que está sobre o líquido, e quando você está transformando esse líquido para gasoso, quando essas pressões se igualam, a pressão do líquido com a pressão externa, que é a pressão atmosférica, o líquido entra em ebulição. Volatilidade. A volatilidade é a propriedade que alguns elementos possuem, na verdade é como se fosse uma nomenclatura. Quando a uma temperatura ambiente, ou seja, a 25 graus Celsius, esse líquido já se encontra no estado gasoso. Logo, os líquidos que estão no estado gasoso, eles são chamados de voláteis e a sua temperatura de ebulição é muito baixa. Logo, a sua pressão de vapor é alta. Então, para entender de uma forma mais simples o que é a pressão de vapor, é a facilidade que eu tenho na forma líquida de me transformar em gás. Tranquilo? Ou seja, um mapa mental. A maior pressão de vapor apresenta uma maior volatilidade. Por quê? Porque ela tem uma temperatura de ebulição menor. Ou seja, novamente, quem tem uma pressão de vapor maior significa que se transformou em gás facilmente. Então, dessa forma, é mais volátil e uma menor temperatura de ebulição. Vamos então exemplificar na forma de gráfico, primeiramente. Olha lá, nós temos o éter, né, com uma linha vermelha, o álcool etílico em uma linha verde e a água numa linha azul. O que a gente pode perceber? Que o éter apresenta uma temperatura de ebulição a 34,5 graus Celsius. O B, que é o álcool, apresenta uma temperatura de ebulição a 78,5 graus Celsius. E a água em C, todos na mesma pressão, né? Porque senão eu não posso ter um envolvimento dos meus cálculos sem um parâmetro fixo, né? O nosso parâmetro fixo é a pressão. E a água a 100 graus Celsius com sua temperatura de ebulição. Relembrando, maior pressão de vapor, líquido mais volátil, menor temperatura. Assim, nós temos que o éter é o mais volátil e a água é o menos volátil, né? O éter evapora primeiro, a água evapora por último. Consequentemente, o éter tem a menor temperatura de ebulição, nítida, né, pelos dados do gráfico, e a água a maior temperatura de ebulição. Logo, o éter, por ser mais volátil, ele tem mais facilidade de se transformar em gás. Logo, ele tem a maior pressão de vapor. E a água, por apresentar uma temperatura de ebulição maior que todos, ela tem uma dificuldade maior de se transformar em gás do que os outros. Logo, a sua pressão de vapor é menor. Bom, vamos resolver agora um exercício bem parecido com os do vestibular. O gráfico apresenta para os líquidos 1, 2 e 3 as curvas de pressão de vapor em função da temperatura. Note que são três líquidos puros.
O primeiro líquido, como ele veio primeiro, né, a primeira curva, significa dizer que ele se transformou em gás primeiramente. Logo, a sua pressão de vapor é a maior entre os líquidos 2 e 3, sua temperatura de ebulição é a menor e sua volatilidade é a maior. Consequentemente, o 3, né, a terceira curva, perdão, ela apresenta menor pressão de vapor, maior temperatura de ebulição e menor volatilidade. Então vamos ver as afirmações. Considere que os três líquidos estão no mesmo local e analise as seguintes afirmações. Primeira, no mesmo local, ou seja, numa mesma pressão, no qual o líquido 3 entra em ebulição a 90 graus Celsius, o líquido 1 entra em ebulição a 50. Ou seja, fixando a mesma pressão, observe-se que a temperatura de ebulição não é igual, então falsa. Na temperatura de ebulição, a pressão de vapor do líquido 1 é maior do que a do líquido 2. Verdadeira, eu falei no início do exercício. A 25 graus Celsius, o líquido 1 é o mais volátil. Correta. Então, só podemos ser a letra D. Mas justificando a quarta afirmação, as forças intermoleculares no líquido 3 são as mais fortes. Errado, porque se ele tem a dificuldade em se transformar em gás, sua força intermolecular é a menor. Nos exercícios envolvendo molécula, a resolução será um pouco diferente. Vamos lá. Dadas as moléculas e suas respectivas concentrações. Note que todas as moléculas estão com a mesma concentração. Logo, eu preciso dissociar cada uma delas. O cloreto de sódio dissociando dá o íon Na mais 1 e Cl-1. Como os coeficientes são iguais, ambos permanecem com 0,1 de concentração. O cloreto de cálcio dissociando fica o íon Ca2+, e o íon cloreto com o coeficiente 2, porque ele precisa ser balanceado com o reagente. Logo, a concentração do íon Ca2+ é 0,1 e desse cloreto é 0,2, porque nós temos o índice igual a 2. O sulfato de alumínio dissociando, ele fica 2Al mais 3 e 3SO4 menos 2. Consequentemente, suas concentrações ficam 0,2 no alumínio e 0,3 no sulfato, por causa dos coeficientes. Logo, na quebra do NaCl, a gente tem uma concentração final de 0,2, que é a somatória dos íons. Na do cloreto de cálcio, 0,3 pela somatória dos íons. E no sulfato de alumínio, 0,5 com a somatória dos íons. Logo, podemos afirmar que o sulfato de alumínio é o mais concentrado. Logo, a sua temperatura de ebulição é a maior, porque ele vai ter maior dificuldade em se transformar em gás, porque ele tem uma maior concentração. Assim, temos então que a maior pressão de vapor é a do NaCl, porque ele é o menos concentrado, e o sulfato de alumínio é o mais concentrado, sua pressão de vapor é a menor. A maior temperatura de ebulição é do sulfato e a menor temperatura de ebulição é do cloreto de sódio. E que o mais volátil é NaCl, porque é o menos concentrado, e o menos volátil é o sulfato de alumínio. Pessoal, as propriedades coligativas são tonoscopia ou tonometria, que é quando colocamos um soluto não volátil, ou seja, aquilo que não evapora, consequentemente a pressão de vapor diminui. Por quê? Vamos imaginar que a gente está fazendo um miojo. Quando a gente está fervendo a água, quando eu coloco o miojo, a água para de ferver. Por quê? Porque agora eu dificultei ela sair do estado líquido para ir para o estado gasoso. Então isso é a definição de tonoscopia. Eu dificulto um líquido se tornar gás e, consequentemente, a sua pressão de vapor é diminuída. A ebulioscopia ou a ebuliometria é praticamente quase o mesmo exemplo. Quando eu adiciono o miojo na minha panela com água quente, obrigatoriamente agora ela precisa de mais calor para voltar a atingir a sua temperatura de ebulição. Ou seja, a adição de um soluto não volátil aumenta a temperatura de ebulição de um líquido. A crioscopia ou criometria é bastante utilizada em países frios, que eles fazem a adição de um soluto não volátil nos tanques de combustíveis. Para quê?
para que o combustível não se congele. Logo, a crioscopia é o abaixamento da temperatura de congelamento de um líquido através da adição de um soluto não volátil. E por fim, a osmometria, que também é conhecido como pressão osmótica, é a passagem do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, porém, quando eu aumento essa pressão, tem-se a osmose reversa, ou seja, eu saio do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de pressão de vapor, pressão máxima de vapor e as propriedades coligativas. Espero que todos tenham entendido. Muito obrigado!